Boa noite, pessoal. Bom sábado. Vamos começar o estudo nosso dessa noite. Na sequência do nosso estudo de Daniel, hoje a gente chega no capítulo 11 do livro. E de todos os capítulos, ele é o capítulo mais, eu diria, intrincado, não tanto pela dificuldade do capítulo, mas pela quantidade de eventos e sequência histórica que sempre traz um ou outro tipo de questionamento ou alguma situação não bem compreendida no texto, que conta exatamente desse conjunto de detalhes que o capítulo 11 tem. Antes da gente entrar no capítulo 11 propriamente dito, a gente recupera algumas coisas do que vimos até aqui para ter o contexto do estudo desse capítulo. Ok? Então vamos começar por aí. Primeira coisa interessante do capítulo 11 é a gente lembrar de uma questão de correlações que, desde o estudo introdutório, quando a gente começou a ler o livro de Daniel e a tomar conhecimento da estrutura do livro de Daniel, eu passei com vocês, e isso é interessante da gente pontuar, da gente lembrar nesse momento. Lembrem-se que o livro de Daniel ele apresenta um modelo de escrita, um formato de escrita bastante peculiar. Há várias maneiras, várias formas diferentes da gente observar essa particularidade da escrita do livro, mas uma delas que eu usei com vocês nas 3 ou 4 que mostrei lá no início do estudo tem a ver com essa estrutura de paralelos que os capítulos do livro de Daniel fazem, como se um capítulo fizesse eco ou fizesse par com outro capítulo do livro. O capítulo introdutório é o capítulo 1, que apresenta a história e o ingresso de Daniel e seus amigos no reino babilônico, e a partir daí começa esse jogo de paralelos entre os textos. O capítulo 2 conversando com o capítulo 7, o 3 com o 6, o 4 com o 5, na primeira porção do livro de Daniel, como se um capítulo apresentasse um tema e o outro texto, que é o texto em paralelo, apresentasse a mesma estrutura temática, mas por contraste. Então, a gente tem lá a conversão de Nabucodonosor no capítulo 5, e a gente tem a desistência de Deus, ou o ataque a Deus promovido por Belsazar no capítulo 5. As mesmas coisas vão acontecer no segundo bloco. O capítulo 7 vai conversar com 12, o 8 com 11, o 9 com o 10. Os dois últimos capítulos que estudamos, o 9 e o 10, tinham uma conversa interessante entre eles a respeito de oração e a forma como Deus prontamente se dispõe a responder. No capítulo 9 tem Daniel extremamente preocupado com a questão da restauração de Jerusalém e do retorno para casa, e o anjo Gabriel vem para explicar para ele a visão e esclarecer aquilo que angustiava Daniel. No capítulo 10, Daniel está em angústia de novo, e o mesmo anjo vem a Daniel e o tranquiliza, apontando que, além dele, o próprio Cristo entra em cena para resolver a questão que angustiava Daniel naquele contexto. Ou seja, esse diálogo que os capítulos vão fazendo é interessante como contexto para a gente entrar no capítulo 11. O capítulo 11 dialoga com o capítulo 8, o que significa que, ao olharmos para esse binômio, o capítulo 8 e o capítulo 11, há algo importante aqui de se observar, que é entender como que o capítulo 8, na sua parte central temática, afinal de contas, o capítulo 8 tem vários elementos que são repetição das visões do capítulo 2, do 7, e que no capítulo 8 também aparecem na estrutura da história sequencial dos reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma como reinos principais apresentados dentro do contexto do livro de Daniel. No capítulo 8 a gente também tem isso, dois reinos ali em discussão, o reino da Medo-Pérsia e o reino da Grécia, representados por dois animais no capítulo 8, um carneiro e um bode. Além dessa questão que é histórica, o capítulo 8 tem um tema central, que é exatamente o tema que deixou Daniel muito angustiado, muito preocupado, que é a resposta a uma pergunta que é feita por um dos anjos que está na visão que Daniel tem próximo ao rio, e ele vê esse anjo perguntando até quando serão pisados, e aí vem a sequência dos elementos até o verso 14, que responde a essa pergunta: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esta questão
é a questão central do texto do capítulo 8, é o assunto novo no capítulo 8 e é aquilo que desperta a maior curiosidade, atenção e preocupação de Daniel. Mas não só de Daniel, é também o tema de maior preocupação para nós, uma vez que o texto dizia que aquela profecia em específico, as 2.300 tardes e manhãs, tinham que ver com o povo do tempo do fim, com um tempo muito distante do tempo de Daniel, e que no nosso caso é o nosso tempo. Portanto, olhar para o capítulo 11 em diálogo com 8 é um retorno, uma retomada desta questão principal, ou seja, a gente precisa lembrar dessa questão como contexto do capítulo 11. Então, primeira questão importante da pergunta feita no capítulo 8, ela é uma pergunta dupla. Até quando serão pisados? É a pergunta do anjo, e ele apresenta dois elementos que estão sendo pisados, que estão sendo pisoteados ou que estão sendo atacados: o santuário de Deus e o seu exército. Lembrando que a figura do santuário de Deus tem uma correlação com Daniel bastante proximal em função da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, mas no nosso caso, uma vez que essa visão é para tempo muito distante de Daniel, e no nosso caso não existe mais o santuário, esse texto leva a uma outra percepção, que é o sentido do santuário, o significado dele. Já vimos isso quando estudamos o capítulo 8, e a expressão aqui de santuário traz como referência aquilo que no capítulo 7 foi apontado como julgamento. Na mesma sequência histórica, depois dos reinos, aparecia uma cena de julgamento que antecedia a vinda de Cristo. E o capítulo 8 responde a uma pergunta que é deixada em aberto no capítulo 7, que é quando começa o juízo de Deus. Ou seja, nessa pergunta dupla que aparece no capítulo 8, a primeira das perguntas, até quando será pisado o santuário, ela é respondida à medida que o verso 14 do capítulo 8 diz para a gente, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Porém, tem uma segunda pergunta que fica no texto, e essa segunda pergunta que é, e o seu exército, ou seja, até quando o seu exército será pisado, essa pergunta não é respondida no capítulo 8, tampouco é respondida no capítulo 9. Essa pergunta vai ser respondida nos capítulos 10, 11 e 12, principalmente no 11 e no 12. Ou seja, olhar para o capítulo 11 é olhar para o início da resposta ou a forma como Deus prepara a resposta para essa pergunta que ficou em aberto. Até quando serão pisados? O santuário a gente já sabe, o seu exército a gente não sabe. E o capítulo 11 e 12 preparam essa resposta de maneira bastante importante, de maneira bastante focal e, no nosso caso, de maneira bastante significativa, porque nós estamos vivendo este tempo, o tempo desta profecia. Então, vamos ao capítulo 11, dado o contexto, e a partir dele vamos analisando algumas coisas que vão aparecendo no texto do capítulo 11, parando e conversando um pouquinho sobre essas questões. Então, se alguém puder fazer a gentileza da leitura, quem puder, capítulo 11, os versos iniciais para a introdução. Eu vou ler. Por favor. Eu, pois no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para animar e fortalecer, e agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, esforçando-se com as suas riquezas. Agitará todos contra o reino da Grécia. Depois Uma se levantará paradinha aí, um rei vamos valente. por pedaços. Para a gente não se perder na estrutura, vamos por pedacinhos. Marca aí o texto onde você parou, Celso, e a gente vai continuando a partir dali. Então, primeira coisa interessante da introdução do capítulo 11. O capítulo 11 começa com uma expressão do anjo Gabriel. Ou seja, eu, Gabriel, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. E nessa abordagem de primeira pessoa, o anjo continua. Agora eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão. Ou seja, do que a gente está tratando no início do capítulo 11. E o que é curioso, é a continuidade do diálogo do capítulo 10.
O capítulo 10 concluiu apontando o fato de que Gabriel continuaria interferindo na história no sentido de atuação, na proteção, no acompanhamento da história do povo de Deus, e que ele tinha ao lado dele uma pessoa que o auxiliaria de maneira bastante intensa quando as coisas estivessem muito difíceis. E essa pessoa, Jesus Cristo, o príncipe do exército dos céus, Miguel, apresentado no capítulo 10. Portanto, o capítulo 10 conclui com essa expressão de Gabriel, mas não conclui o diálogo, não conclui a fala de Gabriel com Daniel. A fala prossegue e agora Gabriel pontua. No primeiro ano de Dario, eu saí para te fortalecer. Então, aquela expressão de comportamento do capítulo 10, ela continua retratada no capítulo 11, na estrutura de convivência de Gabriel, o anjo que é responsável pelas mensagens que Deus envia a Daniel, e a conversa que ele tem com ele. O tempo dessa profecia é o primeiro ano de Dario. O primeiro ano de Dario tem como referência algo importante. Se a gente lembrar da história, há uma transição de império. O primeiro ano de Dario tem eventos significativos acontecendo com Daniel. Inclusive, a questão importante da visão do capítulo 9 e a questão importante dos assuntos temáticos ligados aí à Cova dos Leões. Tudo isso está acontecendo no contexto ali da transição do império. Dentro dessa percepção, o que o anjo diz agora? Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis, ou seja, ele volta para o tempo atual, terceiro ano de reinado. Já Dario, dentro do contexto histórico, a gente tem Dario como morto, como já não está vivo nesse período. Ou seja, o anjo lembra algo e traz Daniel agora ao tempo atual para declarar algo para ele. E esse algo é o que vem pela frente, o que virá depois de Ciro, o que acontece no reinado medo-persa pós-Ciro. E aqui há uma declaração de que se levantarão 3 reis e ainda haverá um quarto repleto de riquezas e se engrandecerá. E ele empregará tudo contra o reino da Grécia. Se a gente olha na história a gente tem essa sequência descrita, ou seja, a partir da referência histórica, a gente consegue perceber quais são esses governantes. Depois de Ciro, nós temos lá a apresentação de Cambeses como o rei que substitui Ciro, é filho dele. Depois vem o falso Esmerd, que é um rei que, de forma bastante atabalhoada, entra em reinado de uma forma ilegítima, acaba reinando só 7 meses e sai fora do poder, e entra Dario I, e na sequência Xerxes, que é um rei conhecido nosso por conta de outro texto na estrutura bíblica, que é o livro de Esther. Lembrando que Xerxes é seguido de Artaxerxes, que é o rei que emite o decreto que resolve a questão da profecia do capítulo 9 e, consequentemente, do capítulo 8 de Daniel. Ou seja, a partir do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém em 457 a.C., conforme relatado lá no texto de Esdras 7, a gente tem o início da contagem das 70 semanas de anos do capítulo 9, que apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz, assim como também a gente tem o apontamento na mesma questão e no mesmo tempo do início das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, o capítulo 11 está revisando sequencialmente parte da história relatada nas profecias anteriores, a começar por essa situação da sequência dos reis da Medo-Pérsia, da sequência dos reis da Pérsia. Quando a gente continua a leitura, o texto já até indicou, haverá um próximo elemento, uma próxima estrutura, que é o reino da Grécia. Então vamos a ela, que são os versos 3 em diante, versos 3 e 4 como elementos principais dessa segunda fase. Verso 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou.
porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Ok. Esse texto ele é muito parecido com o texto do capítulo 8 de Daniel, principalmente ali os versos 7, 8 e 9 do capítulo 8. Se a gente olha a sequência, é exatamente o que a gente está lendo aqui. Sobe um rei, representado lá pelo bode nas figuras apresentadas no capítulo 8. Esse bode tem um chifre notável entre os olhos, vem numa velocidade estupenda na direção do carneiro, deita o carneiro por terra, não há como resisti-lo, e no auge da sua força, esse chifre é quebrado, surgem quatro em seu lugar para os quatro ventos do céu. Exatamente o texto que a gente acabou de ver no verso 4 do capítulo 11. Portanto, também não é difícil a verificação deste reino por conta da sequência histórica do próprio livro de Daniel e porque o texto anterior, que era o verso 2, já deu a pista de que estaríamos falando do reino da Grécia. E, portanto, esse grande rei poderoso que surge é Alexandre o grande imperador da Pérsia, da unificação do império. O problema é que a unificação do império não resultou em um governo imperial de Alexandre, porque Alexandre morreu. E o seu reino foi dividido entre os seus quatro generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, dividindo a estrutura do império. Então, a área maior do império, que é a área oriental, fica sob o domínio seleucida. A área central norte do império, que é a região da Trácia, e ao lado dela, a região da Lídia, são divididas entre Licímaco e Cassandro. E se você olha a sequência disso, a parte sul fica com a geração ptolomaica, que é o Egito. Portanto, a descrição do verso 3 e do 4 apresenta essa sequência. O fato de que a Grécia invade o reino Medo-Persa e a invasão do reino Medo-Persa tem como consequência o estabelecimento de um império, que é o Império Grego, que não tem governante e agora passa a ser governado por quatro generais. Na sequência disso, a história continua, a descrição no capítulo 11, a gente vai entrar agora naquele trecho da história que começa usualmente alguma confusão, que é o estabelecimento de dois reis que vão seguir em paralelo, como contraste, deste ponto até o fim do capítulo, que são os chamados Rei do Norte e Rei do Sul. Então, vamos observar como é que o texto se comporta a partir do verso 5. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e esse se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no rei do sul, e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão, e reunirão grande número de exércitos. E um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em caminho uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos,
virá à pressa com um grande exército e com muita fazenda. Ok. E naqueles tempos Até aí tá muitos se bom. levantarão. Vamos lá. Até aí, segura um pouquinho, depois a gente vai na sequência. Que parte da história é essa? Então, lembrando, a gente estava no período grego, a divisão do período da estrutura grega, do Império Grego unificado por Alexandre, entre os seus quatro generais. E aí o que a gente começa a assistir quando observa a história geral? É óbvio que esses quatro generais, num primeiro momento, caminham tranquilos num sentido de um pacto, de uma aliança entre eles, mas isso não fica assim persistentemente, até porque descendentes desses generais começam batalhas entre si, por conquistas de maior território ou algo do gênero. Então, o que a gente observa na sequência da história, quando o texto vai retratando o período grego, é que há um conflito entre dois blocos dessa divisão do Reino de Alexandre. O bloco do norte guerreando contra o bloco do sul. E aqui é apresentado que o bloco do sul se fortaleceu, e fortaleceu até ponto de impactar parte da área do Reino do Norte. E aí começa um processo de ação e reação contínua de guerra, de esse crescimento do Reino do Sul provoca uma reação do Reino do Norte, e esse processo de idas e vindas de batalhas ficam oscilando durante vários anos, na descrição que esse texto está. Sem entrar em todos os pormenores de todas as guerras desse período, há uma coisa interessante e curiosa no texto. O texto cita uma mulher, e essa mulher, que aparece no texto, aparece num processo relacional com o Reino do Norte. Então, vamos lembrar alguns detalhes da história. Então, primeira coisa importante nessa história: o Reino do Norte, que é o Reino Seleucida, com o passar dos anos, foi ampliando seu território em nível de ataque para o lado da região da Lídia e da Trácia, até que ele incorpora, ou seja, o mundo Seleucida acaba incorporando o que era o território da Lídia e da Trácia para dentro do seu reinado, a ponto de que só sobram dois governos no mundo grego: o governo Seleucida e o governo Ptolomaico. Os outros dois perdem o poder. Quando o texto estabelece Reino do Norte e Reino do Sul, dentro do contexto geográfico, de fato é assim. O Reino do Norte é representado pelos Seleucidas e o Reino do Sul representado pelos Ptolomeus, pelos Ptolomaicos, no Egito. E, portanto, temos agora um contraste interessante que se começa a estabelecer no texto. O lado norte é o lado da antiga Babilônia, o lado do antigo modelo oriental, que agora pega todo o domínio daquela área. O lado do sul, por sua vez, é o norte da África, pega o Egito. E entre esses dois está Jerusalém. Está o reino de Jerusalém, o reino de Israel, o que era o território antigo de Israel. E essa é uma parte curiosa do texto, a gente vai olhar para ela um pouco mais à frente, que é o que está entre essas duas batalhas. O fato é que essa mulher que é dada em casamento a um dos do Império Seleucida aparece na história quando a gente olha essa situação intrincada entre esses dois sujeitos, esses dois blocos, o Império Seleucida e o Império Ptolomaico. E essa mulher que aparece na história é Berenice, que é filha de Ptolomeu II, que se casa com Antíoco II, que era o rei do Reino do Norte. Só que o detalhe que aparece na história é que isso não persiste como uma aliança, e essa aliança acaba se desfazendo, e as guerras se instalam entre os dois por território. Uma hora, o Egito consegue expandir para a região norte parte do seu território, adentrando a região de Jerusalém até um pouco mais acima, próximo da Síria. Outra feita, o Reino do Norte reage a isso com grandes exércitos e expulsa dali a estrutura ptolomaica e invade de novo esse território. E essa oscilação acontece. A gente vai lembrar dela quando estudamos um sujeito chamado Antíoco Epifânio, numa dessas incursões. Quando ele tenta atacar o Egito, a gente falou disso no capítulo 8, 9, quando a gente discutia a questão desses dois textos, principalmente o que poderia ser aquele chifre pequeno do capítulo 8. Alguns apontavam a ideia de que Antíoco Epifânio preenchesse essa lacuna de quem é o chifre pequeno, e aí a gente acabou percebendo que não.
porque não batia com a referência histórica, o chifre pequeno teria que ser depois da vinda de Cristo, e Antíoco Epifânio tinha vivido antes de Cristo. Mas, de qualquer forma, isso nos fez olhar para essa parte da história, que são as guerras de Antíoco contra Jerusalém, as guerras de Antíoco contra o Egito. Ele atacou o Egito, depois foi rechaçado de lá. Ele ataca Jerusalém, até conquista durante um tempo, mas depois é rechaçado outra vez de lá pelos Macabeus. Ou seja, essas batalhas que acontecem nesta região, que é a região de intersecção entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, elas são constantes durante esse período grego. E é disto que se trata esse bloco que a gente viu aqui, dos versos 5 até o verso 13. A partir do verso 14, a gente tem uma transição na história. Então, o que é curioso nessa primeira parte? Nessa primeira parte, temos dois reinos imperiais, Reino do Norte e Reino do Sul, ambos gregos, ambos sequência do Império de Alexandre, um representando toda a região anteriormente ocupada pela Babilônia e Grécia, e o outro representando toda a região sul, que é a região do Egito. Portanto, temos literalmente a sequência dos modelos anteriores em batalha. Algo que é importante da gente lembrar, principalmente quando o texto de Daniel diz que aos animais, se a gente lembrar das descrições dos 4 animais lá da visão do capítulo 7, aos animais, conforme iam sendo conquistados pelo próximo animal, ou seja, quando o leão caía e era invadido pelo urso, quando o urso caía, era invadido pelo leopardo, e o leopardo caía, era invadido pelo animal terrível e espantoso, o texto dizia que esses animais, apesar de terem sido atacados, foi-lhes dado uma sobrevida. E essa sobrevida fica nítida aqui, porque Babilônia persiste dentro da Medo-Pérsia e persiste dentro do domínio Seleucida. E no lado sul, o Egito é o reagente a esses elementos que estavam na história anterior. Guarda essa caixinha da história, vamos aos versos 14 até o verso 20, que é o próximo bloco. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Os que, pois, há de vir contra ele, fará a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. Ele dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. E virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem possa passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. E isto sem ira e sem batalha. Ok, até aí tá bom. Olha que coisa interessante que acontece aqui dentro dessa descrição. Um dos elementos interessantes dessa descrição é o ponto de que o Reino do Sul não resistirá ao Reino do Norte. O texto começa apontando na direção de uma referência de que, dados a violência dentre o seu povo, os prevaricadores do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Essa estrutura de texto, prevaricadores do teu povo, já apareceu em textos de Daniel. O capítulo 9 fala disso. E outras referências bíblicas também. Daí o fato de que alguns interpretam, inclusive o comentário bíblico adventista, de que o verso 14 já inicia um modelo de descrição da estrutura romana.
Mas isso fica bem evidente quando a gente um pouquinho mais abaixo percebe que o Reino do Norte investe contra o Reino do Sul e o Reino do Sul não subsiste. Apesar de que o Reino do Sul tenta, de alguma forma, produzir um engodo que adie esta invasão ou essa conquista a partir da oferta de uma mulher em casamento a alguém do Reino do Norte. Essa é uma história conhecida quando a gente se lembra do Império Romano. Há um momento em que Cleópatra aparece em cena dentro do contexto do Império Romano. Então, se a gente voltasse na história para olhar como o Império Romano cresce, como ele se desenvolve no seu período histórico pós-queda da estrutura grega, o que a gente percebe? Então, lembrando um pouquinho do mapa e da estrutura do crescimento do Império Romano. O Império Romano ele passa por fases, né? Ele passa por momentos variados de expansão. O primeiro momento de expansão, e vocês vão encontrar isso aí no mapa que está exposto pela área amarela do mapa, o amarelo mais claro do mapa, é a área, como a legenda está aqui embaixo, é a área do Império Romano até a morte de César. Ou seja, início e expansão do Império Romano antes de Cristo, ou seja, desde a queda do Império Seleucida, quando o último dos imperadores seleucidas perde diante de Roma o seu território, começa um processo de expansão do Império Romano. Os responsáveis por essa expansão são descritos na primeira parte do texto, dos versos 14 até 16 ou 17. Se a gente observar a sequência da expansão, vai aparecer uma segunda área de expansão, que é a expansão de Augusto até Nero e Trajano, que é toda essa área amarelo mais escuro ou laranja, dependendo da cor que estiver aparecendo aí para você enquanto monitor. Essa segunda fase do desenho, e é interessante observar as datas que vão aparecendo em cada um dos territórios invadidos, a gente tem alguns territórios que são invadidos antes de Cristo, como a região nórdica, Panônia, Rétia, etc. Algumas áreas que são invadidas depois de Cristo, como a Dácia, aqui em 107. Ou seja, nessa percepção de crescimento do Império Romano se dá essa sequência textual. No meio desse pacote, da primeira fase, que é essa fase amarelo claro, que é a fase primária da expansão romana, desde a queda do Império Seleucida até a entrada de Augusto, a gente tem o primeiro bloco, que é onde aparece essa história de Júlio César e de Cleópatra, que é uma história conhecida dentro do modelo, é uma história interessante dentro do modelo, até a gente chegar na fase 2 dessa sequência, que é quando o texto retrata surgirá um exator. Então, essa expressão é importante para a gente se localizar no tempo da história do capítulo 11. Então, a gente tem o início das invasões romanas, os ataques romanos ao Reino do Sul, surgindo como parte desse pacote, até a conquista do Reino do Sul. Quando a conquista do Reino do Sul ocorre, ou seja, quando isso se expande, quando o território se expande para a região sul, apesar da tentativa da ascensão de Cleópatra, depois tem um processo com Marco Antônio, que a gente conhece aí das descrições de história, e depois a queda de tudo isso com a morte de Cleópatra e a invasão do Egito. O que acontece na descrição do texto? Diz lá que o Império Romano ocupa a Terra Gloriosa. E quando a gente observa esta ocupação, ou seja, lá no verso 16, o que pois vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir, e estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos, a gente está se aproximando do período da vinda do Messias. Lembrando que quando Jesus nasce, o Império Romano é dominante naquela região, todo o território de Israel é vassalo do Império Romano, apesar de ter um governante local em parceria com Roma, que é Herodes, o tetrarca, apesar de tudo isso, o território é romano. Portanto, essa expansão que a gente está vendo aqui na descrição dos versos 14 até 20, vão até o momento em que o campo está preparado para o nascimento ou surgimento do Messias. Quem é o governante no período do nascimento de Jesus? O texto do capítulo 11 descreve isso, pontuando que surgiria um exator, um coletor de impostos, um cobrador.
E esse grande exator que promove essa cobrança de impostos e o recenseamento que a gente conhece do nascimento de Jesus, lembra que há um grande comunicado de Roma para um recenseamento, e isso motiva José e Maria a se deslocarem para Belém. Este exator, conhecido na história geral, é César Augusto, que vai viver aí dos períodos de 60 anos antes de Cristo até 14 depois de Cristo. O que é curioso, o texto diz que ele morreria sem batalha, sem ira e sem batalha. E isso não é muito comum na estrutura do Império Romano. Esse imperador, particularmente, morre em condições aparentemente naturais. E ele é substituído na sequência por um outro governante, também do período de Jesus, chamado Tibérios. Esse governante, Tibérios, é descrito na sequência do texto. Se a gente olhar aí os versos 21 e 22, nós vamos estar exatamente no período da morte de Jesus, o período do ministério de Jesus e morte de Jesus, e dentro desse contexto surge este imperador, que é o responsável pelo processo da morte de Jesus, no sentido de anuência romana, junto com Pilatos. Vamos ler os versos 21 e 22 e dar uma olhada nessa história. Então depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Ok, até aí, de trás para frente no texto, tem algo bastante conhecido para a gente, que é o príncipe do concerto, ou o príncipe da aliança. O príncipe da aliança está no capítulo 9 de Daniel, quando o ungido é descrito e a aliança é descrita. Parte curiosa desse texto é que ele, além de retratar o fato de que Jesus seria morto nesse período, ele também retrata que isso aconteceria por um governador, por um governante chamado de homem vil. E isso é muito importante na história, porque o imperador desse período, que era Tibérios, é reconhecido na história por sua crueldade, por sua excessiva crueldade. E o que leva a essa descrição na Bíblia de o homem vil assume o poder e dentro do seu período há intrigas e essas intrigas implicam na atuação da força que ele exerce até quebrantar, inclusive, o príncipe da aliança. E aqui a gente, na história, está chegando no capítulo 9 de Daniel. Então, lembrando que nós partimos de uma pergunta dupla: até quando durarão essas coisas? E essas coisas eram o ataque ao santuário e o ataque ao povo de Deus. Conforme a gente percorre a história, a gente já encontrou o início de uma das respostas, que é o decreto promovido por Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, que marcava o início das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, a primeira questão segue respondida. A segunda, ainda não. Até quando o exército do céu, o exército do povo de Deus, ou seja, até quando o povo de Deus será perseguido, será pisado? A essa pergunta não temos ainda resposta, mas começamos a ver o contexto desses ataques. Afinal de contas, o crescimento desses impérios, principalmente o romano, vira-se depois contra o povo de Deus, a começar pelo príncipe da aliança. A gente vê ataques dos Seleucidas a Israel, a gente vê ataques do Egito a Israel, ou seja, no meio desses conflitos todos de impérios, está sempre o povo de Deus ali, ou sendo assolado por um, ou sendo assolado por outro. Quando os dois caem, Roma é quem passa a assolar o povo de Israel. E a história persiste com a pergunta: até quando? Até quando eles serão motivo de ataque? A história continuou, e se a gente olha a sequência pós-Cristo, a aliança que se espalha com muitos, lembra, era a promessa do capítulo 9, firmará uma aliança com muitos durante uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, Cristo morre na metade daquela última semana de Daniel 9. Depois disso, o que diz? No final dessa semana, essa aliança migra para muitos. É o início do cristianismo. Conversão de Saulo de Tarso em Paulo o apóstolo, a pregação do evangelho aos gentios, a expansão e cumprimento de Pentecostes. Uma vez que isso começa, o cristianismo se expande, cristãos vão se convertendo,
e ampliando-se em quantidade, em número, no império. Porém, isso produz uma reação. O império reage à expansão do cristianismo em perseguições. Perseguições essas que vão se expandindo a tal ponto que o livro de Apocalipse, no capítulo 2, descreve, ao apresentar as 7 igrejas do livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, a segunda das igrejas, que é Esmirna, que vive exatamente nesse período, segundo e terceiro séculos, é a igreja perseguida. É a igreja representada lá como aquela que sofre a tal nível de que a única coisa que o texto pode dizer para ela é ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Dentro desse contexto vem uma próxima parte na história, que é o que está nos versos 23, os versos 23 e 24 da história. Vamos olhar o que está aí, principalmente o 23, que é a primeira parte do desenho, mas vamos ler para contexto o 23 e o 24. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá, e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Continua até o 30, só para a gente fechar esse bloco. Depois eu volto e comento tudo de uma vez. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará e cairão muitos traspassados. Também esses 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será a última vez como foi da primeira. Como virão contra os navios de Quitim, que se lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará, e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Ok, até aí, tá bom? O que acontece aqui a partir do verso 23? Se a gente reparar, o verso 23, ele continua a história que estava antes, as forças inundantes serão arrasadas e diante deles serão quebrantadas e também será quebrantado o príncipe da aliança, e apesar da aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Olha que interessante essa continuidade, ou seja, não há uma desconexão entre o verso 22 e o 23, é continuidade da mesma descrição. Então, se por um lado eu tenho a ascensão de Tibério e a morte de Jesus, e a morte de Jesus implica numa aliança que é feita com muitos, lembra, era o final do capítulo 9, apontando o início do cristianismo, o que o verso 23 está me dizendo? Que apesar dessa aliança que foi feita, o que ocorre? Ocorre o processo de antagonismo dessa aliança, que é o engano. Em que momento isso ocorre quando a gente observa a história da expansão do cristianismo? Se a gente observar a expansão do cristianismo e as perseguições feitas no segundo e terceiro séculos, essas perseguições chegam ao seu ápice quando um sujeito resolve interromper as perseguições e promove um pacto com o cristianismo e pacifica o processo. E isso acontece por um sujeito na história chamado Constantino. Se a gente se lembrar da história, Constantino, quando assume o poder, ele promove, a partir do Edito de Milão, a pacificação no modelo das perseguições.
E essa pacificação, a partir da ascensão de Constantino em 313, com o Edito de Milão e o estabelecimento da paz, ela vem na carona com algumas propostas essas que mudam a estrutura da crença cristã. E olha o detalhe importante do texto: apesar da aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. E essa descrição ela é interessante, principalmente se a gente lembrar que o Império Romano ele já passa por uma subdivisão, há uma divisão entre Império Ocidental e Oriental, há uma ascensão do Império Oriental frente à decadência do Império Ocidental. Todos esses elementos contextuais levam a força de Constantino a essa proposta de modificação na estrutura da fé cristã. Constantino se apresenta lá em 323 como um pseudo-converso, e no bastidor disso ele tinha feito uma proposta em 321, estabelecida a partir de uma lei, que é a primeira referência de lei dominical, a transição do dia de guarda, ou a obrigação do dia de guarda, como sendo o dia do sol ou o domingo romano. Um pouco mais à frente, a gente vai observar a resposta que o cristianismo dá a isso, ou seja, a partir dessa sequência inicial com Constantino se estabelece o engano, e esse engano vai proliferar, ele vai prosperar ao longo do tempo, que é o que a gente começa a perceber no verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, e começa uma nova descrição na sequência deste engano. Congela essa parte do fenômeno e o que está acontecendo de fato nesse momento. A nível de história geral, eu tenho a decadência do Império Romano, que aos poucos vai perdendo força até sua queda definitiva diante de todas as invasões bárbaras, porém um poder novo surge no lugar com força igual ao do Império Romano. E esse poder, caprichosamente, é o poder da fé cristã, que agora, impactada pelos enganos do Império Romano, absorvendo esses enganos, modifica suas crenças fundamentais. O que isso significa? Significa que essa expressão rei do norte e rei do sul está passando por uma transição. E agora, rei do norte e rei do sul já não são mais impérios, mas são metáforas aplicadas a outro estilo de reinado, onde um deles representa um poder religioso e o outro representa o antagonismo a esse poder religioso em conflito. Caprichosamente, esses mesmos elementos continuam recebendo as mesmas nomenclaturas: Norte e Sul, Babilônia e Egito. E essa parte é a parte curiosa desse último pedaço do texto do capítulo 11, porque aquilo que era diretamente aplicado a impérios agora é aplicado com uma estrutura simbólica a elementos da religiosidade. E o interessante, no meio de tudo isso, continua estando Jerusalém, continua estando a região do povo de Israel, no meio desse conflito. Se eu olho lá no início, na estrutura da guerra do Norte e Sul, no Império Seleucida e Ptolomaico, no meio dele está Israel. Se eu olho o Império Romano, mesma coisa, quando ele ataca o Reino do Sul, invade Israel. Se eu olho agora o desenho da estrutura do cristianismo medieval, o mesmo foco aparece: a invasão de Jerusalém, primeiro pela ascensão de Constantino e depois pela ascensão definitiva do poder religioso cristão, até lá no meio do caminho ter a ocupação do mundo islâmico pós-Maomé. Mas continua tendo no centro desse conflito o mesmo reino, o reino de Israel, ou o povo de Deus. Por que é importante observar isso? Porque a pergunta do capítulo 8 que persiste é essa: até quando o exército dos céus, ou o exército de Deus, ou a igreja de Deus, o povo de Deus, continuará sendo pisado? Se a gente lembrar, já vimos isso também lá atrás no capítulo 7 e no capítulo 8, a sequência dos enganos produzidos a partir de Constantino e durante todo o período medieval se faz em várias alterações à fé cristã de base ou ao modelo bíblico. Começando pelo Edito de Milão, a paz, vem o decreto como contraponto,
de observância ao domingo. Depois, o Concílio de Laodiceia acaba incorporando o domingo como dia oficial de guarda do cristianismo. Em 370 começa o culto aos santos, a oração aos mortos no ano 400, o dogma do purgatório no ano 530. Na sequência disso, lá já para o fim do período, metade para o fim do período medieval, a instituição do Dia dos Mortos, a Inquisição, a venda de indulgências, a instituição de confissão auricular, proibição da leitura da Bíblia e, por fim, o estabelecimento como modelo de contra-reforma da tradição sobre a Bíblia. Ou seja, o que o texto descrevia de que o engano prosperaria, prosseguiria nos seus ataques contra o povo de Deus e contra Deus e teria vitória nisso, se confirma quando a gente observa a sequência do período medieval. Finalizando o nosso bloco de hoje, porque esse texto não vai acabar hoje, a gente vai terminá-lo no nosso próximo estudo, fazendo a última partezinha do capítulo 11 e o capítulo 12, mas como última parte interessante, só para pontuar essa questão, acho que vale a gente olhar para isso em específico. Ou seja, tem algo curioso acontecendo no capítulo 11, quando a gente observa tanto a parte histórica quanto a parte religiosa do capítulo. Eu tenho dois reis, rei do norte e rei do sul, numa simbologia que é cíclica, e essa simbologia vai trazendo o reino do norte, em primeira instância, como os Seleucidas versus o Egito, o Império Ptolomaico. Depois eu tenho a Roma Imperial versus o Egito, também sequência ptolomaica. E por fim eu tenho Babilônia outra vez, o reino do norte, lutando contra o Egito, só que aqui Babilônia representando a apostasia do cristianismo que fez a aliança, versus o ateísmo do Egito, que aparece aqui simbolizado como o Reino do Sul. E por ateísmo, todo o contexto dele, agnosticismo, ateísmo, tudo que está representado pelo Egito. Por que é interessante observar isso? Porque quando a gente vai lá em Apocalipse, nós encontramos exatamente essa mesma simbologia de Babilônia e Egito, aparecendo em conflito neste mesmo período, chamado período medieval, e até o período final da história, prévia à vinda de Cristo. O que significa que, para nossa atenção em específico, esse último bloco, Babilônia como símbolo de apostasia, o cristianismo apostatado, e o Egito como símbolo do ateísmo e todas as estruturas anexadas a ele dentro desse contexto, não só o ateísmo puro, mas o agnosticismo e até algumas questões estruturais do modelo espiritualista em paralelo a isso forma um desenho de conflito contra o povo de Deus que persiste até a vinda de Cristo. E essa é a parte que realmente nos importa do capítulo 11, que é o fim do capítulo, que aparece como introdução ao 12, preparando para a resposta final da pergunta que não quer calar: até quando o exército de Deus, o povo de Deus, continuará sendo pisado, será perseguido e a verdade de Deus posta em xeque. Isso é o que a gente vai ver no nosso próximo estudo, fechando aí o livro de Daniel, com o finalzinho do 11 e o capítulo 12, que é a resposta final de Deus a todo esse conflito que se estabeleceu até aqui. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias que vivemos, das dificuldades que temos nesse mundo, temos a certeza de que há um Deus que acompanha fielmente a história, cumprindo seus desígnios a favor do seu povo. Te agradecemos porque temos o privilégio de viver no último tempo da história, no último tempo dessas profecias que temos estudado, mas isso também nos leva a pedir poder, a pedir graça para que possamos cumprir a missão nesse período que nos é encarregada. Que possamos, a partir do teu poder, concluirmos a obra e vê-lo voltando em nossa geração. É o nosso desejo por Jesus. Amém.